outra questão importante também é dizer que a gente aqui não está falando do pecado de Marta, certo? A gente não está falando de pecado aqui. Então, a Marta estava ali fazendo algo ok, positivo, bom. Então, aquilo que talvez tenha te distraído, vamos usar essa palavra, da presença de Deus, do estar sentado aos pés do Senhor, pode ser que não seja algo que te separe de Deus como um pecado. Mas pode ser simplesmente o fato de tirar totalmente a sua atenção daquilo que Deus tem para falar com você. Daquele momento de oração. Às vezes a nossa oração está muito rapidinha lá no café da manhã. Senhor, abençoe esse dia, amém. Vai trabalhar e tem um monte de coisa para fazer. Senhor, abençoe esse alimento aqui que eu vou comer, amém. À noite vai orar. Começa a roncar. Veja, porque estamos vivendo essa geração de muita atividade, muita prova, exame. Não sei se ficou de exame em 2023. Mas a gente vive isso. Então, muitas vezes, a nosso muito fazer, a nossa muita agitação é que tem nos roubado da presença do Senhor. E aí aqui, é importante a gente ter em mente também que nós não estamos falando de vir à igreja. Que bênção que você está aqui. E realmente é uma bênção. Porque você reservou esse tempo do seu domingo para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma bênção. Mas eu ouvi uma vez algo que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Que essa pessoa falou, olha, você entrar dentro do carro, na garagem, não faz de você um motorista. Você pode sentar, entrar lá na garagem, sentar dentro do carro e ficar lá no carro. Você está dirigindo? Então, a verdade é que a gente ouve a palavra, mas se na sua casa, na sua segunda-feira, na sua terça, quarta, você não consegue ter um tempo a sós com Deus, de abrir o coração, de conversar, de colocar ali aquilo que você precisa, mas também de ouvir a ministração. A leitura bíblica é como um alimento básico para nós que somos cristãos, para a gente poder viver. Sem a leitura bíblica, a gente não consegue dar nenhum passo no reino de Deus. Porque está tudo ali, a instrução está ali. Então, se você na sua semana, você não consegue ter um tempo de leitura da palavra de Deus, e aí uma coisa importante dizer que, eu vou ter que compartilhar isso para vocês entenderem. Eu estou com vergonhinha de compartilhar, mas é uma verdade. Uma vez eu estava na terapia, e aí a gente conversando sobre coisas, e eu falando sobre algumas coisas do meu trabalho, e aí, sem querer, né? Acho que foi totalmente sem querer, acho que a psicóloga, ela é cristã, né? E eu acho que o pensamento, assim, foi, assim, aí saiu pela boca, né? Que ela falou, mas isso eu guardei até hoje. Ela falou assim, nossa, que interessante, né? Como você estuda, como você se dedicou para essa palestra, assim, olha o que você fez. Imagina se você fizer isso com a palavra de Deus. Aí ela quis dizer, nossa, porque é assim que Deus quer que nós sejamos, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, porque o meu trabalho eu fico lá com o artigo e eu risco e vou buscar referência na palavra de Deus? Abre a Bíblia,
Não vai ler um versículo e já te dá sono antes de dormir. Não faça isso. Pegue um momento que você esteja em sã consciência. Pega um caderno, escreve a palavra e medita na palavra. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Não adianta a gente vir aqui, ouvir um versículo e nada acontecer no nosso dia a dia. Se você não meditar na palavra, se você não comer na palavra, você vai ficar entre os 20 milhões de brasileiros que estão sofrendo, tristes, deprimidos, ansiosos, porque é isso que o mundo tem para nós. A nossa libertação vem em meditar na palavra do Senhor e saber aquilo que Ele tem para nós. E meditar é escrever, é marcar, ler 5, 3, 4 vezes o mesmo texto se você não está entendendo. Ore e pergunta para o Senhor: eu não entendo isso aqui, Senhor. Foi o que eu fiz com Marta. Eu falei: Senhor, isso aqui é um absurdo, é uma injustiça. Eu falei assim mesmo. Porque eu preciso até entender que, Silmara, você precisa sair da Marta e ser Maria, Silmara. Não dá mais para ser como Marta. Aonde você vai chegar com isso? Eu quero algo novo para você em 2024. Até quando você vai ficar priorizando certas partes da sua vida e eu fico como? Naquele nível que você estava em 2023? Não. Você precisa meditar, você precisa ler, você precisa estudar. Você não estuda para dar aula? Você vai estudar a palavra para entender aquilo que eu tenho para falar com você. Porque se não for assim, eu vou vir domingo, a cada domingo, e vou sair daqui da mesma forma como entrei. Todos nós aqui. Não sou apenas eu, mas eu creio que todos nós não queremos estar nos 20 milhões de brasileiros. Nós podemos andar em novidades de vida. Nós temos essa condição, não é ilusão. Deus quer que andemos em novidades de vida. Ele não quer que você se afunde nesse problema, nesse pensamento, naquilo que está acontecendo na tua vida. Ele quer te resgatar aí do lugar que você está, Marta. Ouve a palavra do Senhor, dá crédito à palavra do Senhor. Dá crédito à orientação do Senhor. Às vezes são questões tão básicas que falam ali que a gente faz totalmente diferente. Filipenses 4 fala aqui, eu vou falar aqui não exatamente como está lá, mas traga as suas preocupações, as suas aflições, entregue ao Senhor em oração. E quando você sai da oração, olha aqui, muitas vezes a gente entrega, né? Orou, foi lá, levantou e está com a preocupação aqui ainda na cabeça. E está lá balangando na balança. Não tem fé o suficiente de dizer: eu orei e o Senhor agora está cuidando disso. E aí eu vou ter tempo de sentar como Maria. Porque eu não estou mais com aquele peso aqui nas minhas costas. Eu já entreguei para Deus.